O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem numa grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no tempo do Natal, na semana depois da Epifania até o batismo de Jesus, que celebraremos no próximo domingo, e depois retomamos o tempo comum por um breve espaço de tempo até começar a Quaresma, e assim a vida litúrgica se segue. O evangelho de hoje é um evangelho bastante conhecido, bastante meditado, bastante refletido, que é sobre a multiplicação dos pães. Uma coisa muito importante nós ressaltarmos e dizermos é que, de fato, Jesus realizou aqui um milagre. Isso é muito importante. As interpretações modernas de hoje querem tirar esse elemento, o elemento do milagre, da ação sobrenatural de Deus, e transformar simplesmente numa mensagem meramente humana, né? Alguns dizem assim: não é que Jesus multiplicou os pães, é que ele suscitou no coração das pessoas a solidariedade. Todos começaram a colocar em comum aquilo que tinha, e aí todos comeram e sobrou ainda 12 cestos. Não foi nada disso que aconteceu. Ele multiplicou os pães, ele pegou 5 pães e 2 peixes e deu de comer a 5.000 pessoas. Foi um milagre. Foi um milagre extraordinário. É interessante quando nós depois olhamos para a vida dos santos, né? Acontece muitas vezes isso também. Eu não lembro qual, eu não sei se foi São Filipe Neri, eu acho que foi São Filipe Neri, se eu não me engano. Ele tinha um apostolado para com os pobres e ele serviu uma sopa para os pobres. E aí fazia lá uma panela de sopa para os pobres e começava a distribuir uma panela relativamente pequena, aquela fila enorme de pobres para tomarem a sopa. E ele ia servindo os pratos e a sopa não acabava. A sopa não acabava. Servia uma multidão de pobres, repetiam, comiam à vontade, quando ainda tinha um pouquinho de sopa para os frades depois comerem. Então, esse milagre nós vamos encontrar depois na história da igreja. Então, aqui de fato aconteceu um milagre. Jesus multiplicou os pães, né? 5 pães e 2 peixes ele deu de comer a 5.000 pessoas, e ainda sobraram vários cestos daquilo que todos comeram e ficaram satisfeitos. Aí, é claro, o milagre de Jesus, ele aponta para uma realidade maior. Jesus não fez um milagre só
por causa do milagre em si. As curas de Jesus, os milagres de Jesus são fatos pontuais e reais. Jesus curou sim os leprosos, Jesus recuperou a vista aos cegos, sim, Jesus fez os surdos ouvirem, sim. Porém, este milagre nos aponta para uma realidade maior. Quando Jesus cura um cego, Ele quer também curar a nossa cegueira espiritual para enxergarmos. Quando Ele cura um surdo, Ele quer também abrir os nossos ouvidos para que nós ouçamos a palavra de Deus. Então, os milagres de Jesus têm essas duas realidades que devem ser levadas em conta. Mas se nós só ficarmos com o lado espiritual e negarmos o fato em si, é um erro muito grave. Então, a multiplicação dos pães, como eu disse, quer nos ensinar algo a mais também. O próprio texto vai nos dando algumas dicas. Primeiro, Jesus encontra uma grande multidão. Isso aqui é muito importante, né? Tem pena dessa multidão porque são como ovelhas sem pastores. Ovelha é um animal muito particular, muito interessante, porque diferente de muitos outros ou da maioria dos outros animais, a ovelha ela não acha sozinha. A ovelha é um animal um pouco mais limitado nesse sentido. Ela não acha comida sozinha. Outros animais, se você solta no campo, ele vai se virando um pouco, né? Ele vai se virando. Se você pega alguns tipos de criação, por exemplo, se ele está cercado num determinado lugar que não tem comida, mas no terreno vizinho tem comida, ele arrebenta a cerca e vai para encontrar comida, para encontrar água. A ovelha não. Então, por isso que Jesus diz aqui, era como ovelha sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que está condenada à morte. Esses somos nós. Ovelha sem pastor éramos nós antes de Jesus vir a este mundo. Estávamos condenados à morte, estávamos presos nas garras de Satanás e do pecado. Então Jesus tem compaixão dessas ovelhas sem pastor. E aqui é interessante, qual é o primeiro alimento que Jesus dá a este povo de quem Ele tem compaixão? Ele ensina. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Primeira coisa que Jesus oferece para aquele povo é o ensinamento, para depois encher a barriga. Primeiro ensina, depois enche a barriga. Isso é muito importante, porque nós vivemos num tempo que tem umas particularidades, né? Primeiro, que ninguém quer aprender mais nada, porque todo mundo já se acha dono da verdade, ou da sua própria verdade, né? Não, mas eu não penso assim. Mas essa não é a minha opinião, mas não é assim que eu acho. Aí nós não lemos o catecismo, nós não aprendemos o que a igreja nos ensina sobre diversos pontos, né? E é engraçado que quando alguém fala alguma coisa para nós, a gente ainda tem ainda fica espantado. Nossa, mas eu não sabia que era assim. Pois é, mas agora sabe. Mas eu não sabia que tinha que fazer assim. Pois é, mas agora sabe. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi ensinar. E isso vai ser sempre uma missão da igreja. Uma missão da igreja. Ainda que as pessoas não queiram. Ainda que as pessoas resistam. Não tem coisa que as pessoas mais resistem do que quando você diz que ela está no erro. Como eu disse, por causa dessa mentalidade de hoje em dia, que ninguém admite estar errado. Não, mas para mim eu estou certo, porque eu sou o centro do universo, eu sou o centro de todos os paradigmas de certo e errado. Então, para mim eu estou certo, e você não venha me dizer que eu estou errado. Então, é uma grande luta da igreja para ensinar, para ensinar, mas ela vai continuar ensinando, porque isso é uma obra de misericórdia. Ensinar é obra de misericórdia. Então, quando o padre ensina, quando os bispos ensinam, quando o Papa ensina, ele está continuando a mesma missão que Jesus fez. E da nossa parte, qual é a postura que temos que ter? Que é básica para toda a vida cristã, que é básica para alcançarmos o mínimo de santidade, se quisermos. A humildade. A humildade de aprender. A humildade de aprender. É interessante, né? É coisa dos nossos tempos, mas é um pouquinho coisa de nós brasileiros também. É muito engraçado. Nós brasileiros temos opinião para tudo. Nós brasileiros queremos dar a nossa opinião em tudo. Eu escutei esses dias uma palestra de um padre que é brasileiro, mas estudou em Roma. E aí ele dizia que era muito engraçado até ele entender essa dinâmica, essa lógica, na aula de teologia lá em Roma. E aí o professor explicando, e aí ele levantou a mão e quis dar uma opinião. Não, porque é assim, assim, assado.
O professor ficou quieto, terminou de falar. O professor continuou explicando e nem deu confiança porque ele estava falando. Aí chegou alguém perto dele que é de lá e disse: escuta, meu querido, eu sei que você é brasileiro, talvez vocês tenham esse costume, mas aqui em Roma só fala na aula quem é doutor. Então, ó, quietinho, escuta e aprende. Nossa, que absurdo! Não, não é absurdo não, eu sou aluno. Nós chegamos nos nossos cursos aqui no Brasil, o professor fala, o aluno: ah, mas eu não acho que é assim, aí eu tenho outra opinião, vira uma rodinha de conversa de amigos, de compadres, está um doutor e está o aluno. Não é mais o doutor que ensina, é o aluno que quer dar a sua opinião. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi ensinar. Ninguém ficava levantando a mãozinha na frente de Jesus falando: mas essa história de divórcio, como é que é? Eu não entendi, mas eu não concordo não, eu acho que eu vou separar da minha mulher, viu? E o que você está falando aí a mim não se aplica. Aí outro levanta a mãozinha e diz assim: não, mas esse negócio aí de perdoar inimigo, o meu inimigo não perdoou não, o senhor vai falar isso para os outros, para mim isso aí não pega. Nós somos assim. Deus está falando uma coisa, mas a minha opinião leva a outra. Não, Jesus ensinou as multidões e eles escutaram. E claro, aqueles que não quiseram, depois foram seguir o seu caminho para outros rumos. E Jesus, no final das contas, ali aos pés da cruz, tinham pouquíssimos. E depois começou a igreja com 12. 12 começaram a igreja e levaram o evangelho para toda a terra. Esses 12 levaram porque foram fiéis, foram testemunhas de Jesus e não de si mesmos. E depois que Jesus então alimenta a alma, ele alimenta o corpo. Depois que ele alimenta o espírito, ele alimenta também o corpo aqui com os pães. É um pouco a dinâmica da Santa Missa. Primeiro nós alimentamos a alma com a palavra, a igreja nos ensina com a palavra, e depois nós partimos para o rito eucarístico, onde nós alimentamos também o nosso corpo com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Um leva ao outro, um prepara para o outro, um dá sentido ao outro. Então que nós alimentemos a nossa alma e o nosso coração com a palavra de Deus, que é a plena verdade, para depois nos alimentarmos do altar com o corpo e o sangue de Jesus. Que nós possamos ser cada vez mais discípulos e discípulas deste Deus que quer nos ensinar. E o que Jesus ensina basicamente? O caminho para o céu. O caminho para as verdes pastagens. Quer levar a ovelha, as ovelhas que somos nós, para os trilhos onde há alimento, água, repouso e o redil da vida eterna. Que nós não nos percamos desse pastor que nos conduz com amor, com zelo e com misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.